A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amados irmãos e irmãs, os seguidores, os inscritos, os que estão compartilhando e os que estão se inscrevendo. Vamos juntos nesse trabalho, ganhar almas para Jesus. Amém? Continue se inscrevendo, indicando outros. Falta pouco. Eu sei que o que eu falo, eu não falo para agradar homens, eu falo para agradar a Jesus, porque quando eu falo a verdade e uma pessoa se converte, eu amontoarei gás para a minha cabeça e todos aqueles que fizer isso também vão receber. E o nosso trabalho irmãos, é seguir o caminho para a salvação de Ari Antunes no YouTube. Esse canal não saiu por acaso, irmãos. Foi de madrugada que eu estava orando. E essa madrugada, irmãos, é a hora melhor que você tem de conversar com Jesus, ouvir ele falar com você. Ele não fala, mas os anjos falam. O Espírito Santo te fala, te revela as coisas que vão acontecer. Entenderam? Se você estiver com teus ouvidos atentos para a voz deles, e para isso, para você ter esse silêncio, estar nessa situação, você precisa estar afastado das coisas do mundo. Não estar correndo atrás de ganância, de vaidade, de egoísmo. Você tem que estar em plena paz, consciência e coração. Aí você vai ter os ouvidos afinados, preparados para ouvir. Porque se você estiver correndo atrás de coisas de vaidade, de muita coisa do mundo, buscando as coisas do mundo, você não vai ter tempo e nem vai ter condições de ouvir. Porque Jesus, o Espírito Santo e os anjos não vão estar nesse negócio contigo. Porque Jesus disse lá em Mateus 6:33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu até hoje passei na frente da casa de um pastor que se diz pastor, presidente de ministério. Está lá na área dele, lá um pinheirinho lá, enfeitado de tanta coisa. E as luzes coloridas, todas aquelas luzinhas lá. É um ímpio puro, irmão. Quem faz isso é os incrédulos católicos. Católico é incrédulo, ele fala de Jesus, fala de Deus. Já vi papa, já vi bispo já falando, contrariando isso, idolatria. Os próprios padres, os próprios bispos lá dentro da católica já estão vendo isso. E eu não sei por que eles querem ver com santinha para lá e para cá, visitando casa. O que isso aí vai fazer? Não faz nada, irmãos. Porque eles não ouvem, não falam, não andam, não pensam, não enxergam. Isso aí é uma idolatria pura, irmãos. Isso aí é coisa do inferno. Vai para o inferno, eu vou mostrar para vocês aqui. Idolatria, os idólatras vão para o inferno. Quem está idolatrando? Olha o que Jesus falou lá. A própria Jesus falou, estava lá na reunião, lá no meio de multidões, lá junto com os apóstolos, tudo lá. Aí veio a família dele, queria falar com ele. Aí um lá de fora lá falou assim, gritou lá para Jesus que a família dele estava lá fora querendo falar com ele. Mãe, irmãos. E ele falou, quem é minha mãe, meus irmãos? Aí estendeu a mão para os discípulos e falou, estes, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai,
Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só o que ele falou. Então quer dizer que a Maria não é mais virgem porque ela deu à luz a Jesus e depois deu à luz a mais irmãos, mais filhos e filhas. E como é que ficam adorando ela, se o próprio Jesus falando isso? Que quem faz a vontade de Deus é o que é irmão e a família dele. Natal, quem crente que comemora Natal é ímpio, é idólatra. Porque isso aí não está na Bíblia, isso aqui é palavra em lugar nenhum. Que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, isso é tudo coisa do homem. Mesma coisa que a teologia. Teologia veio lá do Padre Agostinho. Homem, não tem nada com Jesus, não tem nada a ver. E tem cada charlatão, estúpido, arrogante. Eu sou bacharel em teologia. Grande, não vou falar. Vocês sabem o que eu ia falar. Porcaria, não tem nada a ver, não influencia nada na palavra do Senhor Jesus. Não tem. Eu falo isso com toda certeza, porque eu só falo o que está escrito aqui, o que eu encontrei na Bíblia, nesses 13º vezes que eu estudei o Novo Testamento. Não tem. A palavra do Senhor Jesus ela é bem concreta. As revelações de Jesus estão na própria palavra. Doutrina e disciplina também estão aqui. Tudo embutido na palavra. Se o pastor, não tem que pastor está falando, não, você não pode vir com roupa tal. Quem cuida disso, ele tem que cuidar das almas. Ensinar eles a adorar a Deus, batismo, viver em santificação. Aí quando a pessoa começa a se santificar, se converter, se mostra para o caminho, se arrepender dos seus pecados, foi batizado, já recebeu o dom do Espírito Santo. Aí já não é mais com o pastor, aí já é com cada membro, com cada um que foi batizado. Porque aí o Espírito Santo e os anjos vão dizer para o membro da igreja como que ele deve andar. Se ele desobedecer, ele vai levar as consequências dele. Porque um crente que se diz que ele está na igreja e anda no mesmo jeito que o ímpio anda no mundo, então ele não é crente, ele não se converteu. O que tem? Está cheio, irmãos. Olha, eu tenho pregado isso aqui, direto, isso aqui está me chamando a atenção, às madrugadas, nas minhas orações, eu não consigo orar. Porque os anjos, o Espírito Santo fala comigo, olha, prega isso aqui, fala porque o tempo está chegando. Está cheio de crente aí, sabe, andando no mundo como se fosse igual os ímpios. E a palavra santo é separado. Quem se separa do mundo e vive para Deus, é diferente do que o ímpio anda, esse é santo. Em todo sentido. Comportamento, modo de viver, o lugar que ele anda, com quem ele anda, o que ele fala, o trabalho dele, aonde ele vai, ele é abençoado e abençoa as pessoas. Igual eu, por exemplo, eu sou autônomo, eu trabalho como serviço. Eu vou trabalhar na casa de um cliente, eu dou o melhor de mim, do meu trabalho, para ele. Para que ele veja em mim algo diferente dos outros. Igual, por exemplo, foi fazer o serviço para o vizinho aqui, para um advogado. Os pedreiros que vinham trabalhar ali, largavam material, ferramenta, sujeira, tudo, deixar tudo no meio da casa, não limpar e vão embora. Eu não. Eu terminava no meio-dia, na hora de vir almoçar, já guardar a ferramenta tudo no lugar, material tudo ali, varrer, deixar limpinho. De tarde de trabalhar de novo, antes de sair de serviço, também guardar a ferramenta, material, tudo jeitinho, varrer, deixar tudo limpinho o ambiente. E fala, poxa, aí você é diferente, viu? Eu nunca vi uma pessoa profissional com uma dedicação tão grande como você. Tudo você faz o serviço, ainda não tem o que reclamar. E isso é gratificante, irmão, isso justifica as minhas obras. Que eu estou fazendo a coisa certa.
Porque quem aprova a minha vida é o povo lá fora, não é eu. Eu posso dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, isso, aquilo, mas é tudo enganação, tudo vaidade, e tudo, como é que é? É idolatria. E daí tem essa outra palavra que eu esqueci agora. Que o cara acha que ele é o tal, mas ele não é nada. É desse tipo de pessoa, irmãos, que nós temos que se defender, se livrar deles. Por que Jesus falou, não sente na roda dos escarnecedores? Porque você pode ser contaminado com ele. Uma besteira que você fizer isso já caiu. É melhor se separar. Como Jesus mesmo falou, Paulo, sai deles, povo meu. Sai do meio deles. E como que você vai andar? Nos restaurantes? De bermuda, chinelão, camiseta? Vai lá no shopping? Esnobando lá? E depois de noite tá bonitinho na igreja. Entendeu? Eu não digo para você não ir no restaurante, não ir no shopping. Eu não estou proibindo vocês. Eu estou falando como que vocês estão indo e o que vocês estão fazendo lá. Não é só para comer. Tem outras coisas que dá para fazer também no restaurante que é fora da palavra. Entenderam? E é isso, meus amados irmãos, que o meu objetivo é alertar vocês, ensinar, orientar. A responsabilidade é daqui para frente de vocês. Querem comemorar o Natal? Comemorem, mas está errado. Só que no final vocês vão sofrer as consequências. Hipocrisia, irmãos. Hipocrisia que eu queria falar. Hipócrita é aquele que ele acha que ele é o tal, pensa que ele é uma grande coisa e não é nada. Ele fala aquilo que ele não é, diz aquilo que ele não faz, que faz e não faz. Isso tudo é idolatria, irmão. Tudo é hipocrisia. E um santo de Deus não anda desse jeito, não faz isso, não pratica essas coisas. Entenderam, meus amados irmãos? Olha só, o que eu estou falando aqui está escrito em Apocalipse, capítulo 21, no verso 7. Esse é Jesus diz, Deus está falando. Olha só que maravilha. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Isso é no verso 7 de 21 de Apocalipse. Quem vencer o mundo, quem viver diferente do mundo, separado do mundo, abandonar as concupiscências da carne e viver uma vida de santificação, esse é o que Jesus disse, é o que está vencendo o mundo. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Então, para você ser filho de Deus, você não pode andar conforme os ímpios andam. Porque luz e treva não combinam. As trevas não conseguem resistir à luz. Se você é das trevas, você vai perder. Você está andando nos caminhos das trevas, você não vai nunca vencer, porque quando a luz vem, as trevas desaparecem. Quando Jesus vier, quem estiver nas trevas vai desaparecer também. Eu, irmão, já pudesse pegar a Bíblia toda de Mateus, Apocalipse, hoje à noite para vocês, para mostrar para vocês o que Jesus veio fazer, para que ele veio fazer, e o que ele está fazendo e o que ele ainda vai fazer. Quem é Jesus, meus amados irmãos? Ninguém conhece quem é Jesus.
sabe que ele existe, não conhecem Deus porque não sabe que ele existe, conhece, sabe do reino de Deus e sabe do inferno. Todo mundo sabe. Mas conhecer não conhece. Aí qualquer coisinha para lá, eu estou na prova. Você está sendo reprovado pelas tuas más obras, cara. Fica esperto. Fica esperto, cara. Eu não acredito, eu não. Isso aí para mim, eu peço até perdão para Jesus se eu vou falar alguma coisa errada que é contra isso aqui. Mas eu estou falando diante da palavra do Senhor, que está escrito em Mateus 11:28. Um pastor, um obreiro da casa do Senhor, que se anda doente, anda miseravelmente, ele não está fazendo as coisas que agradam a Deus. Ele não está buscando Deus verdadeiramente. Alguma coisa ele está fazendo, está sendo reprovado por causa da lei da física. Toda causa tem seu efeito. E é isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou condenando, só estou mostrando aqui as coisas. As leis de Deus, a lei do amor, a lei da física, a lei da semeadura. Isso aí, quem cai nessa desgraça somos nós. Se você semeia boa semente, você não vai colher má semente. Se você é uma árvore boa que está dando bons frutos, você não vai ser cortada e lançada no fogo. Se você é um ramo que está na videira e está dando fruto, você vai ser limpo para estar fortalecido para dar mais fruto ainda. Mas se não estiver dando fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. João 15. João 15:6 diz: todo ramo que está em mim que não dá fruto será cortado, com uma vara cortada e lançada fora. E ela seca, e a colhe e lança no fogo. E queima. Desperta, povo, sai dessa mordomia, sai dessa mesmice, busca o Senhor Jesus. Como é que um pastor que diz que é filho de Deus, como que Deus vai ser tão carrasco que você vai deixar o cara sofrendo e perecendo? Não vai, porque eu sou testemunha disso, irmãos. Jesus me tirou das trevas, lá das garras de Satanás. Com 4 meses que eu estava dentro de uma igreja evangélica, me batizaram, sem saber o que era, não me falaram nada do que era batismo, me jogaram na água. Mas o mesmo anjo que me tirou lá das trevas, ele apareceu no dia do meu batismo, e ele me falou para mim, e depois ele veio, uns 2 meses depois, ele veio, me pegou eu em espírito da cama, de noite, e me levou a fazer caminhada, me falar, me mostrar as coisas, me mostrou o reino do céu. Entenderam? E nós fomos caminhamos bastante, um caminho longo, assim, parece um tipo de um sítio, assim, assim, não era cidade. E daí ele parou, nós encruzilhadas, tinha 4 ruas saindo assim da rua principal, tudo da lado direita e da lado esquerdo. E ele parou bem ali e falou assim, ó, tá vendo esses caminhos aqui, ó? Você pode seguir qualquer um deles. Entenderam? Mas só tem um caminho que vai te levar à salvação. Os outros é tudo perdição. E até aqui o que eu falei para você, o que eu te mostrei, você pode falar, pode comentar, pode testemunhar para quem você quiser. Mas o que eu for falar para você daqui para frente, o dia que você falar uma palavra desse aqui que eu te falei para você, você vai perder teu ministério. E foi embora. Entenderam? E é a ele que eu recorro todas as noites. Falo, me avisa, me mostra o que vocês querem que eu pregue. Leva a mensagem hoje. E ele me mostra. Ele não me mostra na hora. Mas de tarde, meio-dia, umas horas 10 horas, ele me mostra lá na Bíblia. A mensagem é essa lá. Está escrito. Agora vamos aqui, meus amados irmãos, para o verso 8 de Apocalipse 21.
Mas, quanto aos tímidos, quem são eles que são considerados aqui? Aqueles que não falam de Jesus, não oram para ninguém, não se apresenta como crente, vai na igreja quietinho, sai quietinho, não fala nada, não visita ninguém, não fala de Jesus para ninguém, deixa o cara perecendo e não fala. Esses são tímidos. Então diz aqui, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos idólatras que ficam acreditando em Papai Noel ainda, comemorando, esses são idólatras, incrédulos. Aos homicidas, os fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Idólatras, feiticeiros, homicidas, tímidos, abomináveis, incrédulos. Isso aqui, irmão, ele está falando, você está vendo você, não é isso? Eu não estou falando que você é. Ele está falando os que praticarem da coisa que viver desse jeito. Esses são, o lugar dele vai ser esse. Então, por essa razão, irmão, que eu sempre falo, muda a tua vida, irmão. Estude a palavra e você vai ver todas as coisas erradas que você está cometendo e você vai deixar de cometer. Você vai começar a viver uma vida em santificação e você vai se livrar do fogo do inferno. O motivo da Bíblia que está escrito aqui de Mateus, Apocalipse, é isso. A antiga aliança, nós temos, eu aproveito da antiga aliança, os princípios e valores, as promessas de Deus e as profecias. Essas para mim estão ardendo na minha carne, no meu coração, porque são verdadeiros. As promessas de Deus, que Ele prometeu desde a fundação do mundo. E como Ele me criou, lá no verso 2, capítulo 2 de Gênesis, no verso 18, Ele disse, é bom que o homem não esteja só. Para doer uma adjuntora para que esteja como diante dele. Então, meus amados irmãos, olha só que Deus, Ele prepara uma pessoa, para uma mulher para cada homem, se Ele sabe esperar, se Ele sabe pedir, se Ele sabe respeitar a esposa, entender que Ele é o responsável, ela é uma vida. Ele é o cabeça, ele tem que proteger, tem que amar, tem que cuidar dela, tem que dar direção. Porque a mulher não nasceu com liderança, com poder de liderança, de superioridade. A mesma coisa nós não podemos fazer nada sem Jesus, nós temos que ser nossos superiores. E ali tem a hierarquia de Deus até os anjos. E depois até nós, depois dos anjos é nós. E é isso, irmãos, que vocês precisam entender, conhecer e pôr em prática, mudar a tua vida. Você veja aqui também, irmãos, olha o mundo de pecado que o povo vive aí, irmãos. Está aqui, ó. Gálatas 5, 17 e 18, 16 e 17. As obras da carne e o fruto do Espírito.
Você vê que aqui define bem a mensagem. Vamos ver aqui. No verso 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este se opõe entre si, para que não façais o que quereis. A guerra é essa de tua, minha, de cada um, individualmente. E aonde que fica a alma, a tua consciência? A quem que você está dando crédito? Ao espírito, que é vida, ou à carne, que é perecível? Você veja que a responsabilidade é nossa, não é de Deus, não é de Jesus. Jesus não está nesse negócio. Isso aqui é entre nós mesmos. Deus já fez a parte dele, criou nós para o mundo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que é a lei? A antiga aliança é a lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. O que é lascívia? É comportamento imoral, sexual. Ó, de novo, idolatria. O que é idólatras? Quem fica adorando outros deuses, homens, fica idolatrando fulano de tal, ciclano de tal, porque ele está pregando bem, porque pega bonito, porque ele oferece, que fala que Deus está te oferecendo isso, vai te dar isso daquilo. Esses são idólatras. E as ministérios, as igrejas, igrejas somos nós. Os templos está cheio desse tipo de pessoas que estão idolatrando esses caras. Eu conheço uma vizinha aqui, uma irmã, que se diz irmã, já congregamos junto. Ela anda atrás de revelações. Tem um pastor aí que eu congreguei com ele uns meses ali, e agora ele está nas terça-feiras para revelação. Aí enche o culto de lá, o templo lá de incrédulo, idólatras, esperando alguma coisa de Deus. Aí, quando é quinta-feira, domingo, está vazia a igreja, porque não tem revelação. Agora, como que esse cara pode dizer que conhece Deus e conhece Jesus? Estão mortos espiritual. Não são convertidos, são convencidos. Olha só aí, ó. Idólatras, feiticeiros, inimizades, porfia, que é intriga, emulações, que é competição de jogo, ira, pelejas, dissensões e heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Querem sair da igreja, querem ir no restaurante, encher a barriga de carne, churrasco, picanha e tudo, que o Lula está dando de graça. Picanha para todo mundo é baratinho. Tem glutonaria e bebedice. E está cheio de pastores que fazem isso. Pega o dinheiro do dízimo, da oferta, e vão fazer festa. Eu conheci vários aí. Tinha um cara que ele era dirigente da igreja, cuidava da manutenção, cuidava tudo da igreja lá, fazia tudo. Fazia parte lá da igreja da Assembleia. Daí eu estava peguei um serviço lá
Tem mais um amigo meu de uma pizzaria para trocar os pisos lá da pizzaria, que tava feio, arrumar umas coisas lá. Aí tinha esse cara lá, toda noite, terminava o culto e ia para lá, enchia de amigos, pai, família, ia lá comer pizza, fazer festa lá. Isso chama-se glutonaria. Entenderam, meus amados irmãos? Estudem a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus, porque é o que ele falou. O que Jeremias, Isaías e outros caras falaram foi as profecias anunciando que ele iria vir. E veio, e o que ele está fazendo, ele vai fazer. Entenderam? Ontem eu falei, hoje eu vou falar de novo. Só ficam pregando Davi, 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 mas eu quero que eu vou perguntar de novo para vocês. Vocês têm a fé, a confiança, a ligação perfeita com Deus, igual Davi tinha? Para vocês ficar falando de Davi, Davi, Davi? Você não fica falando de Davi, seja igual ele. Faça o que ele fez. É assim que se faz. Não sei, mas Davi fez isso e deve querer. Ele fez. Mas e você está fazendo e vai fazer? Ou você está se escondendo atrás do quê? Fica com você essa mensagem aí, irmãos. Desperta, porque o dia está chegando. E é terrível o que está vindo por aí. Estou falando todo dia isso aí. Amém? Porque eu não quero que vocês saiam, vão para o inferno. Eu quero que vocês vão comigo para o céu. Jesus está preparando um lugar para nós lá. Muda a tua vida aqui para nós subir junto. Amém? Deus abençoe a todos.